Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento, gente, 11 horas e 28 minutos. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde conta com os postos de informação que são distribuídos em 11 bairros aqui de Maceió para fazer um trabalho educativo, né, com a população sobre o que fazer com aquele besouro chamado barbeiro, que é responsável por transmitir, então, aí a doença de Chagas. Quem traz detalhes para a gente a respeito disso agora é Fernando Palmeira. E nós estamos aqui exatamente para falar sobre essa preocupação e as estratégias montadas pela Secretaria para dotar a sociedade de equipamentos, de fiscalização, de vigilância e a participação de todos. E a gente conversa com Camila Lima, técnica de gerência de doenças transmitidas por vetores e animais peçonhentos. Nos fale sobre esse problema do barbeiro e a doença de Chagas e essa prevenção. Pronto. Bom dia. A doença de Chagas ela é uma doença infecciosa, né, parasitária, causada pelo Trypanosoma cruzi, né, que é o protozoário que causa a doença de Chagas. Então, ela acomete principalmente, né, o coração, pode causar febres prolongadas, tosse seca, inchaço no local da picada, inchaço nas pernas, nos braços também na face. Camila, de que forma a Secretaria de Saúde de Maceió está querendo a participação de todos, está atuando para evitar esse problema com o barbeiro? Foi criado, né, já desde 2019, os postos de informações de triatomíneos, são os PITs. É importante frisar que não são unidades de saúde, são os postos onde ficam as bases dos agentes de combate às endemias. Esses endereços, eles constam no site da Secretaria, todos os endereços de todos os distritos, tá certo? Então, tem toda a Maceió, desde aqui da parte baixa até a parte alta. Então, as pessoas podem estar verificando o endereço direitinho e entregar, caso encontre um barbeiro ou um inseto que ela imagine que seja um barbeiro, tá certo? Que entregando lá, os profissionais vão estar treinados para verificar toda a situação, anotar os dados das pessoas, do morador, para que possa abrir uma solicitação e realizar a visita pelo agente de combate às endemias, para realizar a visita e fazer essa investigação na residência. É fácil identificar esse inseto? Sim, eles são pequenos, né, coloração escura, normalmente uns 2 a 3 centímetros no máximo, tá certo? Aqui tem uma amostra de um macho e uma fêmea. A fêmea normalmente é menor, o macho é um pouquinho menor do que a fêmea, tá? Mas é muito fácil de encontrar, tá? E tem algumas regiões aqui em Maceió que a gente encontra bastante, que é a região do Jacitinho e a região central de Maceió, tá? E eles são de regiões portuárias. Porém, é um inseto que eles têm preferência alimentar por roedor, tá? Então, tem outros tipos de barbeiros, não aqui em Maceió, mas em outros estados, que eles têm grande importância epidemiológica. Esse não é de grande importância, que ele não é um bom transmissor da doença de Chagas para o ser humano. Ao manipular com esse tipo de inseto, quais os cuidados que devemos ter? Pronto. Ao encontrar, né, o morador ele pode proteger as mãos ou com um plástico ou com uma luva e coletar e colocar dentro de uma garrafinha ou de um pote coletor universal com alguns furinhos, né, de uma passagem de ar, para que eles mantenham vivos, né? O importante é que esteja vivo para que seja analisado, porque a doença de Chagas ela não é transmitida pela picada, e sim pelas fezes, pelo contato das fezes. Porque ao picar, qualquer pessoa vai querer coçar o local da picada. Então, esses dejetos vão ser penetrados até a corrente sanguínea. Aí os tripanossomas vão cair na corrente sanguínea. Ao detectar a presença desse tipo de inseto, a comunidade, a população deve informar imediatamente para facilitar o planejamento de ações e as intervenções da Secretaria do município, Secretaria de Saúde do município de Maceió. Tem um telefone específico para discar e denunciar e chamar a atenção dos agentes? Sim, além dos PITs, né, no caso da população não conseguir ir até o endereço, eles podem ligar para o telefone do Disque Denúncia, que é o 3312-5495. Aí esse é o telefone do Disque Denúncia, né? Eles podem estar solicitando
a visita do agente de combate às endemias. Então, acrescente qualquer outra informação e lembre mais uma vez a importância de todos participarem dessa ação. É importante, né, ao encontrar, proteger sempre as mãos, tá? E coleta esse barbeiro ou um inseto, mesmo que você esteja ainda em dúvida que não seja um barbeiro, mas leve, para que a gente possa verificar em laboratório se se trata ou não do vetor causador da doença de Chagas. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Anão de Melo, no canal 525 NET. Claro. E olha só, gente, a gente já de volta aqui no estúdio, né, para a gente falar sobre o Dia do Psicólogo, que acontece no dia 27 desse mês, ou seja, já nesse domingo, né, comemorado o Dia do Psicólogo. E a gente vai falar aqui com o Manuel Carvalho, ele que é diretor do Conselho Regional de Psicologia aqui de Alagoas, e ele vai explicar para a gente como é que anda a programação desse mês, que eu já soube aqui, inclusive, conversando com ele, que tem programação desde o início do mês, né? Bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu sei que a gente tem uma grande programação dia 24, 25 e 26, distribuído aí, inclusive, em algumas, aqui em Arapiraca, aqui em Maceió, enfim. Mas vocês já vêm com uma programação intensa desde o início do mês, não é isso? Bom dia. Isso, bom dia, Paulânia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, agora em agosto, no dia 27, a profissão de psicologia no Brasil está comemorando 61 anos de regulamentação. Que bacana. E a gente, que faz parte do sistema Conselhos de Psicologia aqui de Alagoas, o CRP15, sempre a gente faz eventos no mês da psicologia. A gente fala só o dia do psicólogo, né? A gente chama o mês de agosto o mês da psicóloga e do psicólogo. É uma forma de a gente trazer não só um reconhecimento, mas comemorar, né, a regulamentação dessa profissão, que na realidade existe no Brasil muito antes, né? Desde o início do século XIX, mas é uma forma da gente trazer um reconhecimento, fortalecer, né, as discussões, trazer pontos importantes sobre o fazer da psicologia hoje em pleno ano de 2023, os nossos desafios e também dessa profissão que a gente estava conversando um pouquinho antes, que teve um reforço de importância pelo que a gente viveu, né, nos últimos anos com a pandemia. E aí, como você disse, a gente vem trabalhando desde o início do mês. Mas agora, especificamente no dia, né, na semana do Dia do Psicólogo, nós teremos eventos em Arapiraca, agora no dia 24, que teremos várias mesas com temas muito relacionados aos desafios, aos fazeres da profissional de psicologia. E dia 25 e 26 em Maceió, dia 25 à noite, teremos inclusive uma grande referência da psicoterapia no Brasil com a gente. E dia 26, o dia todo de eventos, finalizando à noite com, inclusive, o presidente do Conselho Federal de Psicologia, que estará aqui conosco. Para a gente fazer, a gente diz que é um evento comemorativo, mas, ao mesmo tempo, um evento educativo e também de fortalecimento, né, dos vínculos das profissionais e dos profissionais de psicologia. Agora, Manuel, eu tenho a impressão que o profissional de psicologia, ele pode dividir, digamos assim, a sua profissão em antes e depois da pandemia, né? Uhum. A gente teve um período aí em que quando a gente dizia, você precisa de um psicólogo, isso era como se fosse, na verdade, um xingamento para a pessoa, né? E aí a gente foi vendo aos poucos, né, que o adoecimento mental, ele começou a ganhar foco na mídia, a ganhar foco também na própria estrutura de governo, na própria estrutura da saúde, né, dos governos. Isso é importante, porque a gente precisa falar sobre saúde mental. E é aí quando entra também o psicólogo, não é isso? Como é que tem sido exatamente para vocês essa virada de chave? Essa virada de chave para a gente entende que ela não especificamente aconteceu só por causa da pandemia. A pandemia foi, eu costumo dizer, um catalisador, um acelerador, porque as famílias que, por exemplo, às vezes tinham problemas entre os pais, né, o marido e a mulher, que antes da pandemia passavam o dia todo sem se ver, durante a pandemia tiveram que passar 24 horas no mesmo apartamento, na mesma casa, e aí os conflitos, o adoecimento mental, que muitas vezes já existia, né, eles acabaram sendo reforçados. Mas a pandemia, com certeza, ela trouxe um reconhecimento maior da importância do papel dos profissionais de saúde mental. Um ponto que eu acho fundamental, que diminuiu esse preconceito que ainda existe, né? Ele existe, mas ele diminuiu drasticamente, porque a própria psicologia, ela começou
está presente em outras áreas, não só na prática clínica tradicional ligada a transtornos psicológicos, mas dentro da escola, dentro dos esportes, a psicologia clínica dentro da saúde comunitária. E esses fazeres em outras áreas... Dentro do ambiente de trabalho também, dentro do ambiente de trabalho, que não só naquele tradicional seleção de pessoal, né, a avaliação que inclusive foi uma das áreas que a psicologia iniciou aqui no Brasil, né, na indústria, mas trabalhando da qualidade de vida, saúde do trabalhador, em programas, inclusive, por exemplo, de preparação para a aposentadoria. Isso foi, ao longo do tempo, também mudando essa visão do profissional da psicologia como relacionado a eu não sou doido, eu não vou para o psicólogo porque eu não sou doido. A pandemia, ela trouxe essa preocupação maior da sociedade, de que eu preciso me cuidar, e aí junto com esse caminho que vinha nos últimos anos da psicologia mostrando que, não, se cuidar não é coisa de doido, se cuidar de pessoas pelo contrário, de gente esperta, de gente que quer estar bem, que quer cuidar da sua família, que quer cuidar de si. Porque a partir do momento que a gente cuida da gente, a gente é um pai melhor, é uma mãe melhor, é um filho melhor, é um colega de trabalho melhor, é um cidadão melhor para a sociedade. E um ponto que eu acho que a pandemia, se a gente fosse pensar do ponto de vista positivo, né, que não teve, a gente não desejaria, mas não tem situações difíceis que a gente não traga uma lição positiva. Com certeza. Acho que a lição positiva é esse olhar para si e ver que a gente precisa estar sempre cuidando bem da gente, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. E a psicologia é uma das profissões, não é a única, mas é uma das profissões que ela busca que a gente faça esse olhar para o eu interior, né? Para eu estar bem, porque eu não posso depender do externo para estar bem, porque a gente não tem controle sobre o que acontece externamente. Pois é, né? Agora fica a pergunta, quem é que cuida do psicólogo? Essa é uma pergunta A gente boa. tem visto, nós vimos também durante esse período vários relatos de adoecimento mental dos próprios colegas, né, de profissão, dos próprios psicólogos. Como é que faz então? Como é que anda o psicólogo aqui no nosso estado? Um ponto para a gente destacar é que houve também um grande estresse para o profissional de psicologia continuar prestando seus serviços. A psicologia é uma das poucas profissões que já fazia uma regulamentação dos atendimentos online bem antes da pandemia. Só que a adesão era muito pequena dos profissionais. E aí, de repente, em 2020 e 2021, os profissionais, nós temos mais de 70% dos psicólogos, da psicólogos na prática clínica, que se ele não atender, ele não recebe a sua remuneração para suas despesas, para suas contas. E, de repente, foi proibido, né, pelas vigilâncias sanitárias de ter qualquer tipo de contato presencial. E aí isso trouxe um grande desafio. Colegas que há 30 anos atendiam na clínica ligavam para a gente do conselho, e agora, como é que eu vou atender? Eu não posso atender presencialmente. E aí esse cuidado de saúde vai desde esses desafios que a própria profissão e o ambiente externo traz, mas o próprio fazer da psicologia, que 70% ou mais dentro da psicologia clínica, é a gente passar 5 dias, 6 dias por semana lidando com problemas da saúde mental dos outros. E se a gente não se cuidar, adoece. E aí, por isso que o conselho, ele é um suporte do ponto de vista de orientação, mas não é um suporte do ponto de vista de acompanhamento. E é por isso que o profissional de psicologia também precisa procurar um outro psicólogo, uma outra psicóloga para cuidar da sua saúde. Agora, Manuel, como é que anda? A gente tem visto, né, que tem crescido bastante o número de faculdades de psicologia. Como é que anda a formação do psicólogo aqui no nosso estado? Vocês têm acompanhado, enquanto Conselho Regional de Psicologia, vocês têm acompanhado a formação, né, a qualidade de formação desses profissionais? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Aqui em Alagoas, a gente tem crescido, em média, o número de profissionais inscritos em torno de 10% por ano. Nós temos aproximadamente 7 mil psicólogos inscritos, atuando em torno de 5 mil. Isso dá uma média de um psicólogo, uma psicóloga, para em torno de 600, né, alagoanos. A gente tem hoje, a cada ano, entrando uma nova instituição de ensino. A gente acredita que nos próximos anos, a gente vai estar com quase 20% de aumento de número de profissionais de psicologia por ano. Qual é a ação que o Sistema Conselho, que não é só restrito do Conselho de Alagoas, fortalecer o diálogo com as instituições de ensino, é de responsabilidade também do Sistema Conselhos de Psicologia o diálogo com o MEC, né, para questões das grades curriculares, a questão do estágio, e o atual, né, grupo que faz parte do Sistema Conselho está estruturando algo que vai ser fundamental para a sociedade, algo parecido, entre aspas, com
o que acontece na OAB, né? Mas não a validação do psicólogo poder atuar. Mas está sendo estudado ainda de início, que para atuar como clínica, o psicólogo e a psicóloga não basta apenas ter a graduação, essa é a ideia, que ele demonstre qualificações específicas, formações específicas. E outro ponto, que a gente já faz isso de uma forma indireta, mas pretende fazer diretamente, é o reconhecimento de práticas da psicologia. Está sendo criado um grupo para a gente fazer um grande projeto a nível nacional de reconhecer o que realmente é da psicologia. Que aqui eu quero dar um reforço, até um alerta para a sociedade. Infelizmente, no Brasil, a terapia não é prática privativa, né? Não existe uma lei que regulamenta a prática da terapia. Isso é um grande risco e a gente tem recebido isso nos consultórios de pessoas que às vezes fazem um curso, para você ter uma ideia, de um fim de semana, sobre transtorno do pânico, um curso sobre a terapia do transtorno do pânico. Essa pessoa abre um consultório, muitas vezes online, muitas vezes presencial, se apresenta como terapeuta, legalmente não há proibição para fazer isso, e começa a atender a população, fazendo um bom trabalho de marketing, né? Trabalho, vamos dizer assim, expressivo, intenso, e as pessoas procuram, né? E aí profissionais que não são, na realidade profissionais não é uma profissão, atendem e a gente recebe, infelizmente, no consultório pessoas que vêm desses profissionais, muitos aí que fazem cursos bem duvidosos, como eu disse, no fim de semana, e acabam trazendo um grande prejuízo à saúde mental. E uma das campanhas que a gente está fazendo no mês da psicologia é que a psicologia é coisa séria, então procure profissionais regulamentados para essa profissão, psicólogos e psiquiatras. Muito bem, então só para a gente encerrar a nossa entrevista, a gente tem essa programação, né? Dia 24, ou seja, amanhã lá em Arapiraca. Isso. E na sexta e no sábado, aqui a programação em Maceió. Vamos então fazer um convite a quem nos assiste, né? A todos os psicólogos que nos assistem para participar. Isso, é uma boa lembrança que esse evento é para profissionais e estudantes de psicologia. Então, você que é de Arapiraca e região, nós estaremos no SESI, em Arapiraca, amanhã, a partir das 8 horas. Não precisa de inscrição prévia, é só comparecer, aproveitar o evento que está com uma programação muito boa. E sexta-feira, em Maceió, a partir das 18 horas, no Maceió Mar Hotel, também compareçam. Nós vamos ter várias mesas, conferências, profissionais de referência. E o mais importante é a gente fazer a interação entre os profissionais, o network e também fazer a comemoração por eles 61 anos da psicologia brasileira. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações para vocês. Já já.